Olá pessoal! Bom, então hoje eu vim falar para vocês sobre dois livros que eu terminei do John Boyne, que é O Palácio de Inverno e A Casa Mal-Assombrada. Então vamos começar com O Palácio de Inverno, do John Boyne. Esse livro aqui virou um dos meus preferidos. Ele ainda não superou O Pacifista, mas vamos primeiro à trama para depois eu falar um pouco sobre ele, o que eu achei. O Palácio de Inverno, então, vai contar a história do Georg. Ele é o personagem principal. Ele é um menino que ele vive ali na aldeia de Cauchin. Na verdade, é um Gran-Ducado. O Gran-Ducado era como eles nomeavam, então, essas cidades que eram dadas ao cargo de famílias do czar. Nesse caso aqui, pertence ao irmão do Nicolau II, que é o Nicolau Nikolaevich. E uma coisa assim tão bacana que o John Boyne retrata aqui é essa questão de que ali nesse Gran-Ducado, ali nessa Rússia de 1915 e 1916, um ano antes ali da Revolução Russa acontecer, as pessoas viviam numa situação tão precária, sabe? Então elas cultivavam o próprio alimento, viviam em casas super simples, e sendo que o frio da Rússia é aquela coisa, né, aquele frio congelante. E uma coisa engraçada é porque as pessoas ainda assim não tinham a ideia de que elas tinham que cobrar dos governantes. Para elas, os governantes eram meras pessoas que eram colocadas ali por Deus, e that's it, sabe? Não tinha um senso revolucionário. Óbvio que algumas pessoas já demonstravam isso, e uma delas é o pai do amigo do personagem principal, que vive ali naquela aldeia. O personagem principal, eu acho que eu já falei, chama Georg. E o pai do Georg não gosta, por exemplo, que ele se envolva com esse amigo, cujo pai tem essas ideias super revolucionárias, que a família real não presta. E esse cara é até dado assim, então, como um grande blasfemador, né? Até que um belo dia, então, o Duque, né, vai passar ali pela cidade e ele meio que acaba sofrendo um atentado. Só que o atentado não se conclui por causa do Georg. Ele acaba meio que salvando ali a vida do Duque. E o Duque, meio que como uma recompensa para o Georg, vai levá-lo até o Palácio de Inverno, que dá nome ao livro em português. O Palácio de Inverno, então, é a moradia da família real, né, o czar, suas 4 filhas, sua esposa e seu filho, que é então o herdeiro ali do trono. Georg vai ser promovido como segurança pessoal desse menino, do próximo czar. E ali então ele vai conviver com a família, e é uma das coisas mais bacanas do livro, que eu vi algumas resenhas e eu não vi as pessoas comentarem sobre isso. E o que acontece? Uma das coisas que eu achei mais fantásticas é o John Boyne dar uma personalidade muito grande a alguns personagens da família real. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estuda história, a gente meio que acha super óbvio as pessoas terem tido esse senso de revolução e terem matado... Gente, é história, então não é um spoiler. E terem matado toda a família real russa. A família Romanov. Então é super simples. Eles eram maus, as pessoas estavam passando ali por situações precárias, então eles tinham que fazer isso mesmo. Só que aqui, pelo Georg, pelo personagem principal, está convivendo ali, então, entre essas pessoas que têm uma personalidade, porque eram seres humanos, ele faz meio com que a gente fique com dó da família real, principalmente na hora que eles vão ser assassinados. E dá um aperto no coração, sabe? E por isso que eu acho esse aqui um dos meus autores favoritos. O pai principal, o czar, o Nicolau II, o John Boyne deu uma personalidade tão paterna, sabe? Tipo assim, seja meu pai, Nicolau. Porque, sabe, gente, ele é um cara super garboso, assim, é um cara super culto. E então, assim, é muito bacana. O Georg vai acabar ali se apaixonando por uma das filhas do czar. É óbvio que isso não pode acontecer, porque naquela época ainda havia aquela coisa do concerto europeu, então a família real só podia casar com outras pessoas que pertenciam a outras famílias reais, que é uma das coisas bacanas, outras também nesse livro,
que é a questão de que quando houve, ali eles estavam passando pela Primeira Guerra, né, quando houve a Revolução Russa, e como ali todo mundo era meio que ligado pelo sangue azul, tem uma parte aqui que a filha, que uma das filhas, que é a mais nova, que é a Anastácia, ela tá ali conversando com o Georg, e ela vai falar então sobre a questão das familiaridades ali na Europa. Então fala assim: o primo George é rei na Inglaterra, o primo Alfonso é rei na Espanha, o primo Cristiano é rei na Dinamarca e, claro, tem o primo Gui, que é o Guilherme, o imperador na Alemanha. Mas avisaram-nos que não devemos mais chamá-los de primo, não agora quando estamos em guerra. Então, assim, a Primeira Guerra aqui, no livro, o John Boyne meio que vai retratar que era uma guerra entre famílias, sabe? Então, entre a própria família, digamos assim. Eu acho assim, ele faz essas pontes e é muito, muito legal. Só mais uma coisa, como eu disse, eu não quero comentar muito sobre a trama, porque é muito legal você ir descobrindo assim, os vários acontecimentos ali pelos quais o Georg passou, mas o título desse livro em inglês é The House of Special Purpose, que é a casa para fins especiais. Que remete à casa para a qual a família real foi transferida quando houve a Revolução. Então houve a Revolução e a família real não podia mais ficar ali no Palácio de Inverno. Então eles foram para a casa para fins especiais, que ficava ali num lugar bem distante, que é onde eles foram assassinados, onde a família real foi assassinada. E só que aí o tradutor pôs Palácio de Inverno, se referindo à casa em São Petersburgo. Então, assim, sabe, pra quê? Por que não deixou no título original? Pra se referir à casa onde eles foram assassinados? Então, é coisa boba, mas é só uma coisa aqui que eu queria comentar. Gente, muito, muito bacana. Adorei. O próximo livro é A Casa Assombrada, do John Boyne. Esse livro vai contar, então, a história da Eliza Kane. No começo, ela mora com o pai é super doente. Ele é super fã do Dickens. E um belo dia, o Dickens está ali passando pela cidade. Eu esqueci de falar que esse livro aqui se passa em 1800 e bolinha. O Dickens está na cidade e o pai dela quer vê-lo, né? Porque o Dickens antes declamava suas histórias. Não sei se pode falar declamar para conto e história. Pode, gente? Não sei, mas anyway. O Dickens estava ali na cidade, só que estava chovendo muito. O pai dela acaba adoecendo mais ainda porque eles acabam ali, então, enfrentando uma tempestade. E aí ele morre. Mas isso é nas 15 primeiras páginas, então é um spoiler. Então a Elisa se vê ali sozinha. E ela meio que fica... Ela se sente solitária demais. Ela trabalha ali numa escola para meninas. E ela quer mudar de vida. Eu esqueci de falar que ela mora em Londres. Ela vê então um artigo. Ela então vê uma proposta de trabalho ali no jornal, que é em uma cidade... Eu já esqueci o nome da cidade, gente. É Norfolk. Nessa cidade, o emprego é que ela seja uma governanta. Então ela acaba aceitando esse emprego, ela vai ali. Ela acha super estranho, porque no anúncio não diz, por exemplo, quantas crianças são, qual o salário. Então ela fica meio confusa, mas ela acaba aceitando porque ela quer se livrar, então, dessa solidão que ela está sentindo. Ela vai, e chegando lá, ela fica super suspeita, porque ela chega na casa e os pais dos meninos, que ela acaba descobrindo que é uma menina mais velha que a Isabela e o menininho mais novo. O menino mais novo então se chama Eustace, lembrei. E esses dois meninos então estão ali vivendo meio que sozinhos. Ela fica super desconfiada mais ainda. Ela descobre que os meninos são... o sustento da casa vem por um advogado que mora na cidade ali próxima. Eu esqueci de dizer que essa casa onde ela vai ser governanta é uma casa meio assim, no meio do nada, sabe? O que me lembrou muito aquele filme Mulher de Preto, com Daniel Radcliffe, sabe? Aquela casa assim, bem distante da cidade principal. Então ela ali vai tentar, então, tirar desse advogado o paradeiro dos pais
dessas crianças. A partir daí, então, o livro vai ter esse ambiente todo de meio que detetive. Então é ela caçando o porquê dos pais das crianças não estarem presentes, o que aconteceu com eles. Ela descobre que tem uma empregada que todo dia de manhã passa ali em frente à casa, mas de repente some, sabe? Ela fica sentindo mãos pegando o tornozelo dela de noite. Coisas bem estranhas, assim. Mas é um livro que não causa muito medo. E é uma narrativa muito simples, é realmente isso, ela tentando descobrir o mistério ali da casa. É uma narrativa bem gostosinha, mas pra mim é um livro simples, ele não foi um livro assim, nossa, sabe? Mas também não é ruim, certo? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça, se você gostou, dá um like, não esqueça de compartilhar. Tem a page do Facebook também, você dá um like lá, certo? Comenta aí se você já leu um desses 2 livros aqui, se o Palácio de Inverno é um dos seus favoritos também, do John Boyne, certo? Então, até mais, pessoal!